Beleza. Bom dia a todos. Vamos começar nosso webinar sobre os benefícios e vantagens da IBM Cloud. Meu nome é Rafael Generali e eu estou aqui com o Rodrigo Petkov, da IBM, já de convidado. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Generali? Como é que tá? Graças a Deus, tudo Eu em sou o ordem. Rodrigo... Maravilha. Eu sou o Rodrigo Petkov, mais conhecido como Pet, né? Eu trabalho dedicado para parceiros, né? Então, eu sou um arquiteto dedicado para o mundo de parceiros para ajudá-los nessa empreitada de conhecer a nossa nuvem, tá bom? Maravilha, Rodrigo. E hoje a agenda que a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. A gente já começa falando dos benefícios e vantagens. A gente separou algumas coisas bem legais aqui. A gente vai discorrer. A gente vai muito mais falar do que mostrar, mas é muito mais para vocês terem, tanto da parte técnica quanto da parte comercial, aumentar o seu discurso quando você trata de oportunidades contra concorrentes, tá? E aí depois, mais para o final, eu vou apresentar para vocês como fazer a ativação de uma assinatura via Marketplace e explicar alguns detalhezinhos, algumas diferenças entre os tipos de assinatura. E também a gente vai deixar um espaço de aproximadamente 20 minutos, eu acredito que pode ser até um pouco mais, para dúvidas. Então, assim, Rodrigo vai estar aqui à disposição para tirar dúvida técnica, eu vou estar aqui à disposição para tirar dúvida comercial. Aproveitem esse tempo e, se precisar estender um pouquinho, a gente estende um pouquinho também, para que todo mundo saia daqui com zero dúvidas, tá? Essa é a ideia desse webinar. Maravilha? Então, apresentando novamente o Rodrigo Petkov, também conhecido como Pet. Ele é arquiteto de soluções para business partners da IBM, tá? E eu sou o Rafael Generali, BDM de IBM para Ingram Micro, tá certo? Bom, acho que a gente já pode começar, né, Rodrigo? Então, opa, vamos em frente. O primeiro ponto aqui, gente, é o seguinte. Muitas vezes a gente se depara com situações onde existe uma concorrência na oportunidade. A primeira coisa que você precisa definir e entender dentro do mundo cloud é justamente quem são os nossos concorrentes, tá? Porque uma coisa é você falar de cloud, outra coisa é você falar de hosting, tá? Quando a gente fala de cloud, sobre cloud, tá aqui no lado esquerdo da tela, o último quadrante Gartner, onde aparece os players de cloud, e até por conta desse gráfico, né, Rodrigo, você estava comentando comigo, a área de IBM, Exato. a área de IBM, ela rompeu com o Gartner mundialmente, tá? Então, Exato. assim, esse foi o último que apareceu no mercado, né, Rodrigo? Exatamente. Depois desse estudo, né, desse quadrante, né, que a IBM foi situada como um player de nicho, não colocou lá no quadrante ali de players de nuvem tradicional, né, vou chamar assim, com Amazon, Microsoft, Google, próprio Oracle, etc. A gente ficou muito específico numa região. E aí é tudo uma questão bastante de interpretação, né? Acho que a pessoa que faz o estudo pensa de uma forma, né? E aí ela cria alguns critérios e faz o estudo. Parece que da forma que está ali, parece que a gente não consegue competir com a Amazon, por exemplo, né? Claro que a Amazon tem produtos X, a gente tem produtos Y, etc., né? Algumas coisas são com uma funcionalidade específica, tal, mas que aqui ele segmentou de uma forma muito agressiva. Isso foi um estresse danado, né? Então, a IBM parou de participar desse tipo de estudo e falou assim, ó, seu critério não faz muito sentido com relação às nossas ofertas, tá? Então falou assim, se for para seguir essa análise não muito justa com todos os players, tem que ser igual para todo mundo mesmo, né? Não um critério que beneficie mais um ou mais outro, então a gente
não participa mais, não brinca mais dessa análise. Vamos seguindo o jogo aí. Então, assim, olhando para o quadrante, obviamente a gente vê, e a gente sabe, porque a gente ouve do mercado, a gente sabe que a AWS, a Amazon Web Services, ela é a que tem maior mindshare no mercado, seguido da Microsoft e da Google. A gente sabe disso. Só que o que ninguém fala é que tem outros players aqui no Brasil que se dizem cloud, só que na verdade eles são hosts. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui do lado esquerdo, do lado direito, né? Mandic, Algar, Vivo Cloud, Oi Cloud. Isso daqui nada mais é do que um data center com um monte de máquina lá dentro, rodando VMware, Hyper-V, OpenShift, qualquer tipo de virtualizador, ou às vezes nem virtualizador tem, e o cara vende isso daí como se fosse cloud. E a gente sabe que cloud não é isso. Se você, por exemplo, colocar a tua solução, eu vou usar um exemplo, colocar a tua solução num hosting desses qualquer, se você quiser fazer uma modernização para Kubernetes, fazer utilização de APIs, etc., você vai ter que literalmente contratar isso de uma cloud, porque ele não vai ter. Certo, Rodrigo? Exatamente, né? E assim, eu até brinco, né? A gente pode até, assim, a gente está falando de uma empresa gigantesca, né? Vou dar alguns números aqui. A gente está falando de 60 data centers, né? E tem mais 2, por exemplo, em construção no Brasil. A gente vai para 62. A gente está falando de 19 países e 6 continentes, né? Quando eu falo isso, eu não estou querendo falar, pô, a IBM é grandiosa, não é isso. É que é só para a gente ser bastante justo na comparação. Falar de Mandic, falar deles, a gente não está falando mal deles, né? A gente só está falando assim, olha, a comparação que a gente está fazendo é com uma empresa desse porte, desse tamanho, versus uma empresa menor, que quer criar um produto, que vai criar um produto, etc., deve estar num caminho ali, mas que às vezes confunde um pouco os conceitos, né? Falar assim, fazer hosting é diferente de plataforma. A gente vai entrar no detalhe, por exemplo, do Bare Metal lá na frente, e muitos parceiros e clientes me questionam, pô, mas você tem aqui Bare Metal, isso é hosting, né? Assim, quando você fala isso, meu coração dói, dá uma agulhada, né? Porque não é bem hosting, né? Você pode contratar o Bare Metal por hora, contratar ele um mês só, você não tem obrigação de ficar com ele durante um ano, então é um pouquinho diferente, tá? Mas assim, a comparação sempre, acho que a mensagem aqui no fim do dia não é uma crítica aos provedores menores, é para comparar sempre a coisa certa, né? Comparar o A versus o A linha, por exemplo, né? Produto versus produto. Acho que esse é o objetivo, né? Exatamente. E assim, não adianta a gente querer comparar uma precificação, uma arquitetura montada em IBM Cloud com uma arquitetura montada numa Vivo Cloud, por exemplo, que o benefício que você vai ter usando uma IBM Cloud é infinitamente maior do que você usasse, por exemplo, uma Vivo Cloud da vida, uma Oi, qualquer outro provedor de hosting. Por quê? Cloud, vou dar um exemplo bem simples e a gente vai explorar isso mais para frente. Você tem lá o seu banco de dados rodando dentro de uma VM ou dentro de um Bare Metal, tá? Você pode utilizar, por exemplo, uma API de Watson para fazer a leitura dos dados do teu banco de dados que já está na nuvem, já está em cloud, já está dentro da IBM Cloud, para gerar insights para o teu negócio. É tão simples quanto, se você tentar fazer isso em outra, você vai ter que, além de contratar esse hosting, você vai ter que contratar o outro também. Você vai ter que contratar, porque ele não tem esse serviço. Ele não vai ter uma API dentro da sua plataforma para te oferecer esse tipo de serviço. Perfeito, exatamente isso. Assim, a composição de serviços é diferenciada, né? Quando você está falando de um provedor menor que presta um outro tipo de serviço, ele vai te dar serviços limitados, não tenha dúvida disso. Assim, a gente sempre fala, né? Cada provedor tem um cliente ali, o cliente tem uma cultura, uma mentalidade. Às vezes ele acha assim, IBM é um negócio muito caro,
tem toda uma mística ali por trás. Ali, quando você faz a conta, a gente tem empresas que saíram, por exemplo, da King Host, por exemplo, para usar os nossos serviços. Então, eu sempre falo, a democracia da cloud, né? A cloud é bastante democrática, né? Então, permite que o cliente muito pequenininho utilize e um cliente gigantesco, enterprise, como a gente chama, também utilize, né? Ela permite vários tipos de arquitetura, desde a mais simples até a mais complexa. Então, acho que esse é um ponto bastante importante aí. Legal, bacana. Bom, explorando isso, espero que tenha ficado claro, porque a ideia aqui, gente, também é assim, identificar quem é o meu competidor. E aí, uma vez que a gente definiu quem é o nosso competidor, agora a gente vai começar a atacar as objeções e dar algumas dicas de como você combater os reais competidores que são os outros provedores de cloud. Ok? Então vamos lá. No próximo slide aqui, a gente vai abordar um tema que é extremamente sensível para o mundo de cloud e que muitas vezes as pessoas, na hora de fazer a cotação nos concorrentes, elas não levam muito isso em consideração, tá? Mas a gente já fez, o Rodrigo e eu, já fizemos dezenas de estudos, tá? E de cotações, onde se você coloca o tema Data Transfer na ponta do lápis, a IBM fica muito mais barata justamente por conta de 2 pontos que eu estou abordando aqui nesse slide. Primeiro ponto, quando você monta uma arquitetura, seja ela dentro de um único data center, de uma única localidade, seja ela entre localidades, entre data centers, etc., tudo que você trafegar via rede interna da IBM, e quando a gente fala rede interna da cloud, tá? Ele não tem custo de transferência de dados. Ou seja, se eu tenho e aí o Rodrigo vai poder explorar mais, mas se eu tenho, por exemplo, uma infraestrutura no Brasil e eu quero fazer disaster recovery nos Estados Unidos, essa transferência de dados para sincronização, eu não tenho custo. Certo, Rodrigo? Perfeitamente. Então, assim, basicamente, só para contextualizar, a gente tem duas interfaces em todos os servidores, né? A interface pública e a interface privada. A interface privada é toda a nossa comunicação interna e com outros produtos, storage, com outros serviços que a gente tem internamente. E aí o ponto do exemplo do General é exatamente esse. Eu tenho meu site de produção em São Paulo e quero fazer meu DR em Dallas, por exemplo. Se, claro, latência permitir, a gente falar de uma latência de 120 milissegundos, etc., se isso não for impeditivo, legal. E aí, se você fizer todo esse sincronismo, nessa replicação, né, via rede interna, você não paga por isso, a gente não cobra pelo dado trafegado via rede interna. Né? Via rede pública, né, como a gente fala, o outbound é cobrado, todos os provedores cobram, isso é natural. E aí um ponto que eu gosto de deixar assim, a gente tem basicamente 2 cenários, eu até fiz as minhas anotações aqui, a gente tem basicamente 2 cenários quando a gente fala de outbound com relação aos nossos clientes. Tem o cliente que está no on-premises e vai me levar isso tudo para a nuvem, né? Então eu vou chamar de cenário 1. No cenário 1, ele está saindo do on-premises com uma rede local, os clientes estão consumindo ali via laptop, via desktop, tem um tráfego de consumo, só que esse tráfego nunca é medido, porque ele está na rede local, ele está ali, o custo da rede dele está pago, a LAN dele está depreciada, etc. Esse custo para ele já se torna invisível, aquele custo do cafezinho, como os economistas brincam, né? O custo invisível. Então já foi pago isso. E aí ele fala assim, ó, esse tipo de cliente, vai para a nuvem. Ele levou tudo para a nuvem. Aí tudo aquilo que o cliente consumia não é mais local. Né? O laptop está consumindo, o desktop está consumindo, eu estou fazendo outbound lá da nuvem. E o cliente tem muitos problemas com essa questão, né? Com a questão de entender o outbound. Ah, por que minha fatura veio com esse valor? Porque ele não tinha noção de quanto ele trafegava ali, né? De consumo entre o desktop e o servidor, por exemplo. Entre o laptop e o servidor. Então, esse é um tipo de cenário. O cenário 2, que já é muito mais previsível, o cliente já tem essa experiência, é quando ele sai de um player de nuvem e vem para outro.
Então ele já sabe quanto ele consome, né? Ele já tem pelo menos uma noção ali de quanto ele já foi faturado por isso. Pode ser que um mês ele tenha sido cobrado a mais, etc., seja meio que sazonal, mas tudo bem. E aí um ponto interessante é assim, as nossas máquinas, alguns produtos nossos têm franquias, né? Eu vou até entrar nesse ponto aqui e o Generale pode complementar com uma outra situação aqui. Então a gente está falando assim, né? A máquina virtual ela vem com 250 gigabytes para a franquia de outbound, ou seja, essa máquina vai começar a ser cobrada só depois que ele estourar essa franquia. Bare Metal varia entre 500 GB a 20 TB. Isso depende muito de data center, ao redor do mundo isso vai mudando, né? E aí qual que é o ponto aqui? Se você, por exemplo, tiver 10 servidores virtuais, 10 VMs, você consegue fazer um processo interno solicitando para fazer o pooling dessas franquias. Então a gente sai de 250 GB unitário por servidor, soma tudo e vai para 2.5 TB de outbound, tá? E aí a conta é cobrada só depois que os 2.5 TB de outbound forem rompidos, né, forem atingidos. Então, assim, isso traz bastante benefício, né? Para o cliente que não conhece qual vai ser o comportamento de outbound, é maravilhoso, ele consegue já ter uma previsibilidade ali. Para o cliente que já conhece, não tem problema, porque ele pode customizar, fala, não consumo tanto, eu tiro a franquia de um servidor, coloco em outro e assim por diante. Então ele também consegue ajustar. Então nesse aspecto a previsibilidade é bastante boa, tá? Tanto para o cliente que não conhece qual vai ser o comportamento ainda, pelo menos ele tem uma franquia contratada e vai começar a medir isso, depois pode ajustar. E para o cliente que já conhece, ele já consegue fazer uma solução muito mais parametrizada. E o importante também na comparação com os concorrentes, muitas vezes a gente fica preso só ao que está escrito lá na calculadora, né? Você entra lá na calculadora do Azure, por exemplo, você configura a máquina virtual e aí lá no finalzinho ele aparece lá dizendo que o outbound, a franquia é de 5 GB e depois desses 5 GB é cobrado X dólares, X centavos de dólares por giga, tá? Muitas vezes as pessoas não colocam isso na ponta do lápis. E aí, na hora de fazer a comparação, fica injusto. Por quê? Porque o custo que eu estou passando da máquina IBM pode ficar, sei lá, 6, 10% mais caro do que a VM no Azure, só que na hora de você colocar o outbound, no final do mês, a máquina Azure vai ficar mais cara do que a máquina IBM. Entendeu? Se a gente for comparar, então, com a AWS não dá franquia nenhuma de data transfer. Então, assim, você tem que contratar pacotes de outbound, né? Você tem que incluir opções de outbound dentro da sua cotação, entendeu? E muitas vezes as pessoas não colocam, elas deixam 0 lá e acham que não vai pagar nada pelo valor. E aí a comparação fica injusta. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente está comparando, você vai comparar a IBM com os outros players de mercado, você tem que olhar essa questão do data transfer, porque ele é sensível e no final do dia dói no bolso do cliente, tá? Muitas vezes no PowerPoint fica bonito, fica mais barato, mas na hora que você vai fazer mesmo e roda durante um mês, compara com o que você tinha lá de IBM, muitas vezes o IBM ficaria mais barato. Esse é um ponto, né? Às vezes é o que eu sempre falo, é custo invisível, né? São coisas que você não ou por falha, ou porque você nunca mediu, que você não vai considerar, né? Então é importante sempre ter isso em mente. Falar, o outbound é um dos ofensores, né? Eu já trabalhei em parceiros, né? Tanto Azure quanto AWS, e algumas coisas recorrentes eram assim, cliente que não entendia o porquê estava pagando aquilo de outbound. Mas não entendo porque eu estou pagando isso. Assim, legal, vamos parar para analisar aqui. Mas agora o seu consumo assim, assado e tal. Então você tinha que explicar para ele conseguir entender, né? Para muitos clientes o mundo de cloud é novo, né? Para outros eles já conhecem um pouco mais, já está mais rodado, e aí é mais fácil dele compreender isso, né? Acho que é um ponto importante aí nesse link, né? Só para destacar, ali tem os valores dos pacotes adicionais, tá? Então, se entrar nessa página, não sei se o General ia comentar, eu estou comentando por você então, Já General. pode comentar, Rodrigo, sem problema. Vamos em frente. E aí, aqui tem os valores dos pacotes adicionais. Tanto se você falar assim, eu quero mudar o meu pacote de X para Y, quanto custaria esse pacote novo,
e quanto custa o overage, né? Eu usei, ele estourou a franquia e comecei a ser cobrado por giga, e lá tem o preço também. Tem uma divisão por países, por regiões, né? Estados Unidos e Europa, Brasil, México, tem algumas divisões, questões econômicas, etc. Então, tem algumas diferenças de valores ali, tá? Isso, legal. E assim, é um tema muito sensível, porque na hora que você você está na frente do cliente para e disputando contra um concorrente, isso tem que ser colocado na mesa, é um custo que você tem que considerar. De verdade. Se você, muitas vezes a gente perde concorrência, perde para concorrência e no final do mês o cliente olha a fatura dele e fala, poxa, IBM ia ficar mais barata porque tinha lá as franquias de outbound, tá? E também tem outra coisa também, né, Rodrigo? Tanto a Azure quanto a AWS, e aí eu não estou falando muito de Google, porque eu vejo a cloud da Google muito focado para a área de marketing, agências, porque tem uma série de add-ons aí que vem junto para a parte de aplicações, etc. Mas assim, olhando para essas nuvens, né, Google, AWS e Azure, uma das coisas que eu percebo que muita gente fala é que lá a cobrança é sempre por hora. Eles dão uma estimativa mensal, mas a cobrança básica dela é sempre por hora. Aí você tem questão de distância reservada, etc. e tal, mas lá sempre, o consumo é sempre medido por hora. Já no caso da IBM, não. Já no caso da IBM, você pode contratar a máquina de maneira mensal, né? O que vai representar uma redução de custo, assim como se você fizer reserva de instância por 1 ano ou por 3 anos, vai trazer mais desconto ainda. Perfeitamente. Você então, tem acho que essas 3 modalidades, né? Tanto a horária, quanto a mensal, quanto a reservada. E a reserva para 1 ou 3 anos, né? Depende do seu projeto ali, etc. Mas tem essas possibilidades todas. E isso te traz uma redução de custo bem interessante, né? Eu já fiz alguns estudos. Se a gente pegar uma máquina virtual por hora, rodar o mês inteiro e pegar ela mensal, a mensal de 6 a 10% mais barata do que a que roda por hora, tá? Isso na IBM Cloud. Se a gente for comparar com as demais, muitas vezes fica mais barato justamente pela franquia de dados, tá? Legal. Bom, estando claro, gente, lembrando que a gente vai ter um espaço para perguntas no final da apresentação. Já vão preparando as perguntas aí, a gente vai recebendo pelo chat. Depois vocês podem abrir o áudio, a gente conversa, a gente bate um papo, tá certo? E vamos para o próximo ponto aqui, que é a parte de Bring Your Own License. Isso daqui é um ponto muito importante, tá? Que precisa ser discutido, porque muitas vezes a gente pega projetos que o cliente já tem lá licenciamento, ele já tem a licença, ou ele acabou de renovar a licença com o provedor dele, aquela licença de Windows, aquela licença de Red Hat, o Oracle, etc. Mesmo o VMware, e ele está precisando fazer a migração para a nuvem. Um ponto importante que a gente tem que destacar aqui é justamente a facilidade que a IBM Cloud tem de fazer esse Bring Your Own License, porque você pode configurar, imaginando o seguinte, imaginando no caso, um caso bem específico, mas imagina que você tem lá uma estrutura rodando VMware, um cluster no seu data center dentro de casa, e você precisa fazer uma migração para a nuvem porque suas máquinas perderam a garantia, estão fora de manutenção, estão obsoletas, você precisa modernizar tal, só que você acabou de renovar o licenciamento VMware. Como é que você faz isso?
Dentro da IBM Cloud você consegue montar um cluster, por exemplo, um cluster bare metal, levar seu licenciamento VMware para dentro dessa máquina e a vida segue normalmente como se você estivesse usando o teu data center dentro de casa, certo, Rodrigo? Exatamente isso. Então, assim, um dos benefícios dessa funcionalidade é manter o que você já comprou, né? Manter o seu licenciamento, é preservar o investimento que você já fez. Em todos os softwares possíveis, né? Assim, do nosso lado, a gente não tem impeditivo nenhum para receber licenciamento, né? Acho que no fim do dia, isso é uma característica bastante comum das nuvens no geral, permitir que você reaproveite isso, né? Especificamente no nosso caso, por exemplo, você pode ter um bare metal lá, contratado de forma mensal, e aí você fala assim, legal, eu não quero ter sistema operacional nenhum nesse cara, e quero trazer o meu licenciamento, sem problema nenhum. Ah, eu quero ter a minha máquina virtual, né? E aí nessa máquina virtual eu quero trazer a minha imagem, não tem problema nenhum. Então você consegue, por exemplo, trazer esses licenciamentos, né? O ponto de atenção, até como o Generali colocou, é assim, os softwares são licenciados por uma empresa, né? Então tem um meio termo aí, né? Você tem que entender se do ponto de vista contratual, você pode movimentá-lo para a nuvem, né? Então, o Microsoft Assurance, né? Se tiver o contrato, Software Assurance, da Red Hat o Cloud Access, da VMware tem um programa específico para permitir o licenciamento ser móvel, né? Você levar isso para as nuvens. Então, isso é bastante importante. Do ponto de vista, sendo bastante franco com vocês aqui na nossa conversa, se você trouxer o software e tiver de forma não compliance com o fornecedor, a IBM não olha isso, tá? Desculpa. Qual que é o ponto aqui? Eu te entrego, por exemplo, um servidor e você roda a sua carga, roda o seu licenciamento, executa seus workloads sem problema nenhum. Mas do ponto de vista de compliance de software, eu não vou ficar olhando para você, né? Eu não instalo um agente de compliance na sua máquina para invadir ali vou chamar de invadir o seu servidor para verificar se a sua chave é válida ou não, tá? Eu te dou flexibilidade, né? A questão da responsabilidade vem junto, né, a essa flexibilidade toda. Eu te dou a possibilidade de executar dessa forma, e aí você tem que fazer a gestão ali do seu licenciamento, etc. Porque no fim do dia, é a empresa que vocês estão, os nossos clientes, a sua empresa que vai ser multada ali por alguma questão de compliance, né? Então, só para deixar isso bastante claro. Isso é um ponto importante, é um ponto válido e a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes você tem a questão e as multas de compliance são altíssimas. Numa dessa, você às vezes está fora da regra ou você não comunicou o fabricante que você está levando esse licenciamento para a nuvem. Por exemplo, tudo que é Microsoft, aqui a gente está falando de SQL Server, Windows e tal, ele tem a questão lá do Software Assurance, por exemplo. Então, se você não tem o Software Assurance, dificilmente a Microsoft vai liberar você de levar essa licença para a nuvem, né? A Oracle ela ainda é feita por processador, né? O licenciamento dela é feito por processador. Então, se você coloca ela, por exemplo, numa máquina virtual, a Oracle não vai olhar quantos vCPUs você está utilizando. Ela vai olhar a quantidade de CPUs que tem na máquina toda, num ambiente multi-tenant. E muitas vezes a pessoa acaba caindo no compliance por desconhecimento dessas regras. Né, Rodrigo? Exatamente. A questão do Oracle é um ponto bastante importante, porque é o modelo de negócio, né, da Oracle, ela segue essa linha. Claro, tem flexibilidade na nuvem dela, etc. Faz parte do business, né? Uhum. Do nosso lado, como é que a gente atende Oracle, né? A gente bota um servidor físico, né? Então, que você consiga ali controlar a questão de processadores físicos, né? As CPUs da máquina, e aí você faz o licenciamento ou traz o seu licenciamento de acordo para aquela máquina específica. Então, você está ali de maneira super compliance, sem problema nenhum. A gente, como arquiteto, tem essa missão de fazer essa observação. Claro que se a pessoa entrar no portal, contratar uma máquina virtual e botar o Oracle lá, vai funcionar? Vai.
né? Aí tem a questão do compliance, mas do ponto de vista quando você tem o apoio do parceiro, do distribuidor, do arquiteto da empresa, para te auxiliar nessa questão, né? Para evitar que você tenha esse tipo de problema. Mas a gente consegue atender super bem a questão do Oracle com servidores físicos, né? Então a gente bota o nosso bare metal, né? Nosso servidorzinho físico, e aí você faz um licenciamento ali super tranquilo dentro da regra do jogo, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto que eu sei que é importante. Tem muitas vezes a gente encontra bancos de dados Oracle nos sistemas legados aí. A gente já vai entrar um pouquinho nesse detalhe. E aproveitando falar de Bring Your Own License, também existe a possibilidade de você ativar os Cloud Packs, que foram os packs lançados pela IBM, com a sinergia com a Red Hat, todos eles baseados em OpenShift, e aí cada um dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deles específico para uma função, né? Por exemplo, você tem o Cloud Pak for Automation, que é para automação, onde você tem toda a parte de robotização de processos, você tem a parte de automação de indústria, tem uma série de softwares dentro desse Cloud Pak, e o que é importante a gente falar aqui, cada um desses, ele já é preparado para que você possa ativá-lo diretamente na IBM Cloud. E a IBM Cloud está preparada para receber esse tipo de sistema, de pack, né, Rodrigo? Sim, certamente. Esses pacotes, né, os packs, como a gente chama, eles têm as suas funcionalidades específicas, né, as suas áreas específicas de atuação, e todos baseados em OpenShift. Então, se você for rodar, por exemplo, eu quero fazer o deploy desse Cloud Pak para integration dentro de IBM Cloud, né, você consegue ter a sinergia com o seu licenciamento já comprado. O Cloud Pak para integration já vem com todas as licenças, e aí quando você vai fazer o deploy dentro da nossa nuvem, você consegue fazer o assignment entre as duas contas, entre a conta onde foi comprado o software e a conta de IBM Cloud, né? Por se tratar de software é uma estrutura de uma conta diferente, que é o Passport Advantage, e você consegue fazer o assignment entre as duas. E aí o que você gastaria, por exemplo, de licenciamento de OpenShift, você consegue abater porque você já comprou esse licenciamento, né? Para ser o mais justo possível ali. Então você consegue fazer a utilização, aproveitar dessa integração para se beneficiar nessa questão, né? Então o que eu pagaria de licença de OpenShift para rodar os meus containers, eu vou abater no fim do dia porque eu já comprei essa licença, né? Então faz todo sentido que eu retire esse valor, já foi pago, né? Então você consegue trazer todos os packs para rodar na nossa nuvem, e aí você vai ter todos os abatimentos ali de softwares que estão relacionados com os nossos produtos, tá? Legal, bacana. E aí, não menos importante, a gente passando para o próximo assunto, já falando, a gente já deu um pouco de spoiler sobre isso, mas falando um pouco mais especificamente sobre Oracle, porque eu sei que tem muitos parceiros que trabalham com sistemas legados Oracle, e hoje estão encontrando muita dificuldade para levar licenciamento Oracle para a nuvem, tá? E aí, justamente por conta daquilo que você havia falado, né, Rodrigo, da questão do licenciamento. Conta um pouquinho para a gente o que a gente pode fazer. Exato, assim, ó, o bare metal, né, não vou dizer que o nosso bare metal é a nossa bala de prata, né, mas ele consegue resolver muitas questões quando estão relacionadas com questões comerciais ou condições comerciais que a gente não tem controle, né. Então, por exemplo, a gente falou um pouco do Oracle no bare metal do ponto de vista de licenciamento. Fala, legal, esse é um ponto super tranquilo. E aí, assim, às vezes a gente pode pensar assim, eu vou comprar um servidor maior, né, e aí eu posso virtualizar ele, posso rodar o Oracle Linux, né, e posso criar ali minhas máquinas e tal. Claro, eu te dou uma máquina bare metal, por exemplo, sem SO. E aí eu te permito muita coisa. A questão, a gente vai falar no próximo slide de customizações, então eu permito que você faça customizações ali no ambiente, né? Até brinco, acho que um bare metal é 99% do cliente e 1% nosso. Eu digo 1% por conta de rede de gerenciamento,
updates, atualizações do tipo, né? Então eu tenho que ter, por exemplo, 1% de acesso à sua máquina desse ponto de vista, né? Porque senão eu não consigo mais gerir ali a plataforma como um todo. Então, se eu te entregar uma máquina sem sistema operacional, você consegue customizar ela inteira. Desde que seu time tenha conhecimento, seu parceiro tenha conhecimento, sem problema nenhum, né? Então, você consegue customizar ali, você consegue virtualizar, você consegue botar a sua carga de Oracle, você consegue fazer todas as suas customizações, desde que isso seja suportado por vocês, né? Eu entregando só o bare metal, eu não olho mais nada para cima, né? Eu não olho qual é o seu virtualizador, eu não olho qual que é o seu sistema operacional. De novo, se está compliance, se não está, essa responsabilidade acaba ficando ali para quem está construindo a infraestrutura ou gerindo o ambiente, tá? Então, é um caminho bastante interessante quando a gente tem essas situações de Oracle, tá? Então, a Oracle a gente consegue atender, consegue, sem problema nenhum, mas ela tem que seguir essa linha sempre ali do bare metal para a gente ter... assim, eu sempre recomendo essa linha do bare metal, não é nenhuma imposição. Como eu disse, se você entrar no portal e criar a máquina virtual, vai funcionar, vai, né? O problema vai ser quando você tiver um problema, vai ligar no suporte, pedir ajuda, pode ser que eles falem, não vou te ajudar por conta disso, ou você está usando um virtualizador ali que eu não vou suportar, eu vou até determinado ponto, depois fica sob sua responsabilidade. Então, aqui nessa situação, com o bare metal, você tem muito mais possibilidade de criar um ambiente. Li? Pessoal, deixa no mudo aí, pessoal. Se alguém tiver... Se alguém abriu o microfone. Bom, retomando aqui, Rodrigo, vamos lá. Não, tranquilo. E aí, assim, isso também abre possibilidade da gente trabalhar, por exemplo, a gente sabe, no mundo dos RPs, a Oracle ainda é a grande estrela, né, dos bancos de dados. Tem muitos que já estão rodando em SQL, a própria SAP criou o HANA, que é o banco de dados próprio dela, né, para justamente tirar essa dependência da Oracle. Mas a gente sabe que tem muita gente ainda usando. E aí eu estou falando de Oracle, mas, gente, entenda o seguinte, não é só Oracle, tá? A gente pode trabalhar com SQL Server também. Tem muito RP rodando em cima de SQL Server. E entra na mesma linha de trabalho, tá? Entra na mesma discussão. Se o licenciamento do SQL Server está lá tem o Software Assurance, você precisa de uma máquina para rodar ele, você configura o bare metal da mesma forma que você configuraria para a Oracle, né, Rodrigo? E você traz a tua licença do SQL. Sem problema nenhum. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, com o bare metal, é possível você dimensionar o equipamento, o servidor, de acordo com o licenciamento que você já tem. Se você depois quer aumentar ou diminuir o seu licenciamento, você tem essa decisão, você pode tomar essa decisão e automaticamente você vai reduzir ou aumentar a configuração do bare metal que você tem. Certo, Rodrigo? Exatamente. Essa elasticidade, essa flexibilidade que a gente quer apresentar aqui para vocês. Exato. Tá? Você pode começar com um ambiente muito pequeno de bare metal para rodar Oracle, por exemplo. Isso no geral, né? Mas falando especificamente de Oracle, a gente vai dar um pouco de ênfase às customizações todas, acho que no próximo slide. Mas você pode começar com um ambiente muito pequenininho para Oracle, né? E aí depois você consegue customizar o próprio servidor. Você consegue pedir para trocar o processador, você consegue pedir para adicionar memória, adicionar discos, se for necessário. Claro, tudo depende do ponto de vista assim, se aquela máquina tem processador para ser substituído, né? Se ela tem uma família de evolução ali nos processadores, memória super tranquila, porque a memória quase 100% é compatível ali pelo tipo da memória, então você consegue subir memória, descer memória. Então, mesmo falando de bare metal, tá? Só para a gente fazer a relação lá com o hosting lá atrás que a gente falou no comecinho, entenda que toda a customização de um bare metal é via portal. Então, você solicita uma alteração, essa alteração é feita pelo nosso time, tá? E tudo via portal. Como se trata de um servidor físico, tem uma janela para fazer isso, né? Porque essa máquina tem que ser desligada, né? E o nosso técnico, falando de Jundiaí, por exemplo, nosso data center, ele tem que puxar a máquina do rack, abrir, colocar memória. Imagina que uma máquina que vai até 1.5 tera de RAM, não vai ter 1.5 tera de RAM
e via software eu vou ficar ligando ou desligando a quantidade de memórias ali. Seria um desperdício de dinheiro muito grande, porque memória é uma coisa cara. Quando a gente olha em qualquer local aqui para comprar memória para o laptop, você vê o tamanho o preço da memória. Fala, pô, eu preciso de um pente de memória aqui de 8 GB, 16 GB, é caríssimo. Então a gente sofre com a mesma situação, né? Memória para servidor não é algo barato, né? Então, e aí falando, né, a gente já pode ir para o próximo tópico, que é justamente a parte de custom. Não, antes da gente falar de customização. Perfeito. É outro cara, é assim, esse aqui eu acho que é o grande foco de IBM Cloud. Obviamente agora com a parceria com a Red Hat, né, com a sinergia com a Red Hat, o OpenShift vem muito forte, principalmente com relação aos Cloud Packs. Mas quando a gente lançou a IBM Cloud lá no passado, né, Rodrigo? Isso. Houve uma parceria muito grande entre VMware e IBM Cloud. E eu quero que você fale um pouquinho sobre como funciona isso, o que a gente consegue fazer com esses serviços VMware. Legal. A IBM é parceira da VMware há muitos anos, antes até mesmo de ter lá em 2013 comprado a SoftLayer, etc. Né? E aí, assim, só para contextualizar, que eu falei de SoftLayer em 2013, foi ali o passo, o início de IBM Cloud. Né? Em 2013 a IBM comprou a SoftLayer, e aí depois criou a Bluemix, depois consolidou tudo dentro de IBM Cloud. Né? Bluemix foi a plataforma ali, o pedaço de IaaS da SoftLayer que se tornou plataforma, tinha muitas ferramentas específicas para software, para desenvolvimento, etc. Depois a IBM consolidou e se tornou a marca IBM Cloud. Tá? E aí, assim, a parceria entre IBM e VMware é de longa data, né? Então a gente tem no nosso portal, basicamente, eu vou falar de 3 ofertas com VMware. A gente tem a opção do Bare Metal com o SX, né, com o vSphere. Então, isso aqui é assim, eu quero começar um ambiente de VMware, super pequenininho. Você consegue começar com um servidor, 16 cores, um negócio bem simplesinho, tá? E aí você vem com o vSphere, né? O vCenter está incluso na nossa oferta, você consegue utilizar sem problema nenhum, desculpa, sem pagar pelo vCenter. O vCenter está incluso na nossa plataforma, tá? Então você bota ali a máquina Bare Metal com o vSphere em cima. E aí você sai customizando tudo, tá? Então você pode começar com um servidor e ir crescendo até o limite da sua conta ali no fim do dia, né? O limite da sua necessidade. Isso é uma oferta muito mais específica para quem quer botar a mão na massa, para quem quer executar, para quem quer ter bastante flexibilidade. Pô, eu quero ir no detalhe do detalhe do detalhe, eu consigo dessa forma. E também para começar o projeto e se beneficiar do mundo de cloud, né? Quando eu falo isso de um Bare Metal com vSphere, a gente está indo lá do princípio, né? Eu consigo subir uma máquina muito pequenininha e aí eu começo o meu projeto. E aí no mês seguinte eu preciso de uma outra máquina, eu subo uma outra máquina, tá? Eu estou falando de subir outra máquina, como que isso funciona? Subir um Bare Metal leva entre 3 e 4 horas, tá? Então é super rápido e você consegue ter uma máquina nova no mesmo dia, né? Se a gente for comparar com outros serviços de hosting por aí, né, Rodrigo? Se a gente for parar para pensar, subir uma máquina em 3 horas, 4 horas, cara, é muita flexibilidade, né? Sim, total. A gente tem máquinas que a gente chama de Fast Provisioning, que levam entre 30 e 40 minutos, mas a máquina tem uma configuração pré-definida. Nosso técnico tem que aplicar a imagem nela ali específica do sistema operacional ou no sistema operacional ou VMware, etc., né, que a gente trata como um SO no fim do dia. Uhum. Então, falando de uma máquina tradicional, em 4 horas você tem uma máquina Bare Metal nova. Então você pode começar um projeto totalmente escalonado. No primeiro mês uma maquininha com 16 cores e VMware e começar a rodar o ambiente. No mês seguinte você adiciona uma segunda máquina e assim por diante. Você não precisa começar com um caminhão, né, comprar um servidor gigantesco e aí ir crescendo, assim, nascer com um caminhão usando 2% do servidor. Então e todo essa gestão financeira, né, o desperdício de dinheiro por uma máquina gigantesca parada, você não vai ter mais, tá? Então, com o Bare Metal e VMware, que é uma das 3 ofertas, você tem bastante flexibilidade, crescimento granular, tá? Existe uma segunda oferta, que é o VMware automatizado.
que você consegue solicitar o VMware através do nosso portal. Aí você começa com 2 servidores no mínimo essa oferta, tá? Ele vai, na verdade, rodar uma automação para executar tudo o que você precisa. O que ele vai fazer? Você vai selecionar 2 servidores com uma configuração X, se você vai fornecer o licenciamento ou se a gente fornece, tudo via nosso portal. Você não sai dele para nada ali a princípio. Você vai sair só para acessar o vCenter e boa. É a única coisa que você vai sair do nosso portal. E aí você faz todo o setup e aí você pede para criar esse dispositivo. E aí ele vai levar até 12 horas, porque ele roda toda uma automação via script para já te entregar o cluster configurado. Então ele vai entregar o vCenter pronto para você ali. E você vai começar a fazer o setup acima disso. Então entrar no vCenter, começar a configurar parte de network e assim por diante, tá? Essa é uma oferta que ela está entre, não vou chamar ela de plataforma tal, mas ela está no meio termo ali. Tem a primeira oferta de bare metal com vSphere tradicional, tem uma oferta um pouco mais automatizada, que é essa segunda, né? Então você faz tudo o setup no portal, a configuração cria, ele já te entrega um ambiente muito mais customizado e já pronto. A desvantagem aí, né, sendo bastante franco com vocês, é a questão de flexibilidade. Eu nasci com máquinas de 24 cores, eu tenho que continuar crescendo em máquinas de 24 cores. Até mesmo porque, não vou chamar nem de um problema de flexibilidade, mas faz parte da característica da oferta. Como é customizado, automatizado, você tem que seguir o mesmo modelo que foi criado o ambiente. Então, você às vezes tem que crescer com máquinas de 24 cores, não é necessariamente o que você precisava naquele momento, mas por conta da automação e da oferta tem que seguir essa linha, tá? Diferente do primeiro caso. E aí a terceira possibilidade com o VMware, a gente está falando do VMware Shared. Na verdade, o VMware Shared é o VDC, o Virtual Data Center. Então você entra no portal, 4 cliques você cria esse Virtual Data Center, tá? O que você compra ali? Você compra uma carga para ser utilizado. Então você vai dar o nome do seu Virtual Data Center e fala assim, eu quero ter 20 vCPUs com 100 tera, ou 100 GB de RAM. E aí tanto de storage, tá? E aí selecionou esses campos de OnCreate, ele vai criar um Virtual Data Center para você. E aí esse Virtual Data Center, você gerencia a criação das máquinas. Você vai lá, cria uma máquina com um vCPU, 10 GB de RAM e um tanto de storage. Então você tem um Virtual Data Center para você fazer a gestão dele, para você criar as máquinas, tá? Então, essa é uma terceira opção. Então, VMware, a gente tem muitas possibilidades na nuvem. Essa é a opção do Shared, ela já vem com o vCloud Director, ela já vem com o NSX, os serviços de Edge. Então, você já consegue fazer o seu data center on-premise se conectar nesse Virtual Data Center para fazer réplica, etc. Então, ele já vem um ambiente 90% pronto. Você vai ter que criar as máquinas virtuais ali, né, e distribuir essa carga que você contratou inicialmente. Então, assim, de maneira super simplista, eu falei de 3 ofertas, ou 3 possibilidades aqui com VMware dentro de IBM Cloud, tá? E falando dessas 3 ofertas, a gente já fala de 2, a gente já entrega também para os nossos ouvintes aqui, nossos parceiros, ideias de como trabalhar, por exemplo, disaster recovery, como fazer extensão de data center, porque assim, o que eu sei sobre a concorrência, e aí, Rodrigo, se você souber também, você pode, Sim, claro. você pode falar, tá, Pet? O que eu sei, por exemplo, VMware na Microsoft não existe, porque ele já tem um Hyper-V e você não consegue levar VMware para lá. Na AWS, eu sei que existe uma oferta de VMware na AWS, que você pode consumir VMware dentro da AWS. Se eu não me engano, ele tem o custo de $120 mil ano. E esse é o mínimo. Tá? Então, você tem que ter uma carga alta para você poder contratar isso dentro da AWS, porque imagina o seguinte, se você começa com uma carga mínima e no final do ano você não consumiu os $120 mil, você está perdendo dinheiro, né? Total. Aqui no caso da IBM, a gente tem essa flexibilidade de você começar pequenininho e ir crescendo conforme a necessidade. Exatamente isso. Acho que até assim, para ser bastante
justo aqui, acho que até o Google, acho que o Google lançou uma oferta que é muito semelhante ao nosso VMware Shared, tá? Você Uhum, queria um Virtual Data Center no Google também, mas, assim, uma oferta baseada em VMware, um baita de um produto, a gente sabe. Acho que ele uhum, criou algo semelhante, se eu não me engano, eu li alguma coisa ontem a respeito disso. Mas, assim, a questão de flexibilidade aqui, não só com o Virtual Data Center, né, mas com o Bare Metal, vão achar que eu falo muito de Bare Metal, né? É que com o VMware não tem como, eu tenho que falar do host primeiro para depois falar do VMware, né? Então, assim, ele ajuda em vários projetos, né? Desde você começar muito pequenininho, trazer o seu licenciamento, claro, se o seu acordo permitir, então você já consegue economizar aí. A questão também do conhecimento, né? uhum. Muitos profissionais conhecem VMware, então aproveitar esse conhecimento é espetacular. E aí você estando na nuvem, mesmo com VMware, você consegue se aproveitar de todos os benefícios que estão em volta. O nosso está tudo na mesma plataforma. Então você depois consegue utilizar o Watson, usar outras ferramentas para analytics, usar bancos de dados como serviço. Então você consegue compor tudo isso, né? Então acho que o primeiro passo, quando a gente fala, por exemplo, de uma situação, de um cenário on-premises para a nuvem, se o cliente usa VMware, vai no VMware, né? Vai na experiência que vai causar menos trauma ou problema para ele, né? Não que vai ser traumático, né? Mas se você conseguir mitigar riscos ali, maravilha. Você vai no super conservador, ultra conservador, como eu brinco, e, e aí você consegue depois começar a transformar. Fala, ó, legal, tem uma máquina de banco aqui que você usa um MySQL. A gente tem como oferta aqui, você não quer testar? E aí você começa a brincar. Aí ele tem a flexibilidade na nuvem, né? A possibilidade de começar a criar as coisas. Então, não necessariamente ele tem que sair transformado para a nuvem, né? Ele pode transformar aos poucos ali, conforme ele vai ganhando maturidade e confiança. Perdão, É, general. que é um assim, muitas, assim, no passado a gente falava muito as empresas faziam muito disso, né? Fazia primeiro o shift, levava tudo para a nuvem e depois modernizava tudo, né? Isso, Hoje a gente está falando muito mais em modernizar antes de levar para a nuvem. E você pode ter um híbrido dos dois. Você sem pode ter dúvida. um, você vai ter parte da aplicação que vai continuar rodando no teu data center, porém você já começa a utilizar serviços em nuvem, né? E você também pode levar tudo e modernizando conforme você vai utilizando dentro da cloud, né? Sim. Agora, o bacana disso é que você não consegue esse tipo de coisa com hosting, né? Você só consegue com um serviço de cloud, certo? Então, isso que precisa ficar. Eu martelo muito nesse ponto, por quê? Porque na hora de você explicar, vender o valor da cloud para o seu cliente final, você tem que explicar para ele que hosting é uma coisa, cloud é outra. Que no hosting você não vai ter os benefícios que você teria numa cloud, né? Eu acho que esse é o ponto importante. Aí, seja VMware, seja usando Oracle, seja usando SQL, MySQL, etc. e tal, o importante é você tem muito benefício por utilização da cloud, né? Você tem um leque de opções, você tem um horizonte de opções muito maior quando você trabalha com cloud. Assim, só para complementar o seu ponto, assim, tem muitos clientes que querem utilizar novos produtos, eles querem modernizar. Só que o cara está tão estrangulado, né, que ele não consegue fazer isso. Ele não tem infra sobressalente ali para fazer testes, ele não tem tempo, não tem Uhum, time. E aí você fala assim, ó, legal, tira essa responsabilidade inteira de máquina aqui do seu time, passa para alguém, uhum, olhar o bit byte ali, olhar o data center, se tem aquilo, se tem isso, tem recurso, não tem. Terceiriza isso, né? Olha para alguma coisa um pouco mais importante. E aí quando ele vai rodar um serviço, ele está rodando um serviço, por exemplo, estou usando uma rede CDN, né? Quero rodar alguma coisa do tipo. Ele vai usar um serviço de CDN dentro da nossa nuvem, que para ele não importa como está rodando, ele não está consumindo o recurso da infra dele, está uhum. pagando por um serviço. Então facilita até para ele testar e conseguir modernizar, né? Então tem cliente que está tão... Isso, o cliente on-premise, né? O cliente na nuvem já está um pouco mais evoluído ali, está um pouco mais maduro, já conhece um pouco melhor. Então o cliente on-premise tem coisas que ele vai descobrir só quando ele migrar. Fala, putz, eu migrei, agora parou de funcionar, o que que era? Isso acontece, né? Natural.
Tem coisa que está muito enroscada ali ainda, né? Acontece. E tem Não muito são legado, todos, né? mas... E tem muito Exato, legado que não está preparado para cloud, né? Não tem jeito. exatamente. Bom, Exatamente. bacana. Vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico, que é justamente boa parte do que a gente já falou aqui, mas aí vamos dar mais alguns exemplos, porque o nível de customização que a gente consegue com o IBM Cloud, ele é diferenciado aos nossos concorrentes. Agora, Rodrigo, por quê? Em todos os aspectos, né, você consegue customizar na nuvem. Fala assim, vou dar um seguinte exemplo. Para não falar de bare metal por enquanto, pelo menos nos próximos minutos. Falando de máquinas virtuais, por exemplo, ou de solução de backup. Eu quero uma solução de backup. Dentro de IBM Cloud existem alguns produtos, até serviços. Existe o IBM Cloud Backup que faz backup de maneira automatizada. Você define a política de backup e a gente fica responsável por executar. Isso para todos os tipos de servidores, tá? Sejam eles virtuais ou aqueles outros que eu já comentei bastante para não repetir aqui. Fica alguns minutos sem falar a palavra. E aí você fala assim, legal, eu tenho Vim, eu tenho R1 Soft Backup como serviço, né? Você pode comprar a licença e utilizar dentro da nuvem, tá? Aí você fala assim, legal, não quero, eu tenho minha licença, eu tenho meu conhecimento, eu quero preservar o meu investimento. Sem problema, você traz o seu licenciamento. Claro, né? Eu sempre faço aquele disclaimer. Se o fornecedor do seu software permitir a movimentação para a nuvem, maravilha, aproveite-se disso, né? Ou quando for fechar um software, sempre pense nisso, né? Porque você não sabe o dia de amanhã se vai para uma nuvem ou não. Então, você tem um software específico, eu quero usar. Eu quero usar um software open source. Pode usar. Eu quero usar um software experimental que eu fiz aqui na mão. Pode usar, não tem problema. O ponto é, a gente dá flexibilidade para utilizar os seus softwares. A gente tem como mantra internamente não criar uma nuvem com lock-ins. Então, quando você vai usar um serviço de plataforma, o nosso objetivo é que você não fique preso à nossa nuvem, tá? O dado é seu, o business é seu. Você está usando o nosso recurso naquele momento. A gente sabe que nenhum contrato é eterno, né? Em algum momento você está usando nossa nuvem e fala assim, eu cansei de vocês, não quero mais vocês, eu quero ir para outro, eu quero experimentar outra coisa. Vai, tranquilo, sem problema nenhum. O dado vai ser seu, né? Sempre vai ser seu, porque é o seu negócio, né? Então, do ponto de vista de backup, você consegue fazer o que você quiser. Eu quero monitoração. Você usa o software que você desejar. Eu quero usar um software gratuito, eu quero usar um software open, eu quero usar a minha licença de monitoração. Eu tenho New Relic, eu tenho qualquer outro software. Você pode usar sem problema nenhum. Então, nesse aspecto de customização, você consegue trazer a licença que você tiver, o software que você quiser, implementar da maneira que você desejar. Claro, é uma nuvem, é uma oferta, tem as suas regras ali, mas a gente tem regras mínimas, tá? Então, a gente não tem grandes imposições aí para esse tipo de situação. Aí, colocando aqui os outros pontos, né? Falando de Kubernetes, a gente tem a questão de containers, o Kubernetes, OpenShift, então você consegue ter um ambiente mesclado, né? Aqueles outros servidores, máquinas virtuais, containers, tranquilo. Você fala assim, eu quero rodar o meu banco de dados aqui num container e tem uma VSI consumindo esse banco de dados. Não tem problema. Fala assim, eu quero agora utilizar o Watson para inteligência artificial no meu aplicativo. Sem problema. Então você consegue customizar várias coisas em diversos níveis, tá? Você consegue ajustar muitos itens ali, se aproveitar desse benefício de trazer licenciamento, customizações, software, você consegue fazer tudo, tá? A gente tem vários produtos como serviço, né? Fornecimento de software, etc. Outros falam assim, não quero nenhum desses daqui, eu vou usar o que eu já tenho, sem problema, tá? Legal. Não há problema nenhum. E um negócio bacana também é falar um pouco sobre uma tecnologia que é exclusiva da IBM, né, por enquanto, né, que é a parte de IBM Power, né? A gente sabe que tem muito cliente no mercado que está usando tecnologia Power e ele não faz ideia de como ele vai fazer para ir para a nuvem, né? Perfeito. Porque ele já está acostumado com a capacidade da Power, ele já está acostumado com o dinamismo, ele já tem profissionais especializados em Power, e aí ele fica naquela, poxa, se eu for para a nuvem, se ele for, por exemplo, uma AWS, para uma Microsoft, para uma Google, ele vai ter que mudar para o mundo Intel. Uhum. Então, assim, fala um pouco da parte de Power, Sim. porque é uma preocupação muito grande dos clientes que já rodam seus workloads em Power. Esse é um tipo de produto, claro, exclusivo nosso, porque a Power é nossa, né?
Mas o ponto é assim, a gente tem uma grande base de clientes Power, né? Se a gente olhar nosso data center lá de Hortolândia, né, que não é de IBM Cloud, mas é IBM no fim do dia, tem muitos clientes rodando Power lá. E aí Power é um dispositivo, é um servidor, né, que não é barato, né? Trocar máquinas Power tem um valor específico ali, né? E aí, assim, a oferta surgiu olhando essa necessidade. A gente tem muito Power pelo mundo todo e faz sentido o cliente se aproveitar dos benefícios da nuvem também. Então ele pode, assim, no passado, como a gente estava trabalhando, ele pensava ali no ambiente dele interno, né, com Power. Então ele está em, normalmente, produção, dev e homologação. E aí ele fala assim, ó, então movimenta o seu dev e seu QA para a nuvem, né? Se utilizar as LPARs lá, vai pagar menos por isso, e aí se deixa sua Power aqui dedicada à produção. Então, até para aumentar a capacidade no ambiente produtivo, ele conseguiria fazer isso. A gente conseguiu a certificação dessa oferta de Power para SAP agora. Então, o cliente pode levar os ambientes dele de SAP para a nuvem. Ah, eu quero colocar meu ambiente produtivo lá na nuvem para garantir a estabilidade, segurança, certificações diversas que nós temos, para se aproveitar de tudo isso e manter dev QA dentro de casa. Né? Hoje, com essa certificação de SAP, mudou bastante o cenário. Né? A gente leva o workload de SAP, por exemplo, porque pode rodar na nuvem, está homologado pela SAP. Né? A SAP tem essa política de certificar os ambientes, né? Então ela certificou a oferta de SAP. Todos os componentes da oferta já estavam certificados, mas de maneira isolada, né? O storage já era certificado, os SAN-suites, o servidor, todos eles já eram certificados pela SAP. Mas a oferta de SAP em IBM Cloud não era, porque ela tem que olhar a oferta como um todo, garantir que tudo vai funcionar da maneira adequada. Então, essa oferta foi certificada pela SAP, então a gente consegue movimentar workloads produtivos, por exemplo, de SAP para a nuvem agora. E aí deixa no dev QA disponível para o cliente em casa. Ou até o cliente fala assim, putz, acho que já deu para mim aqui, eu quero ter todo o meu ambiente na nuvem. Não tem problema, ele vai ter as LPARs de produção, as LPARs de desenvolvimento, de QA, e ele usa tudo isso na nuvem. Então, para o cliente que já tem esse conhecimento, já fez o investimento no passado, criou toda uma base de profissionais, o próprio produto dele já roda dessa forma, então ele consegue se aproveitar desse benefício. Né? A gente tem a perspectiva, né, pelo menos a esperança que ele chegue no Brasil no quarto Q 2020. Claro, a gente não pode, isso aqui não estamos assinando na pedra, não dá para garantir exatamente que esse cronograma vai ser cumprido, até mesmo porque a gente teve um cenário conturbado nesse ano, né? Nós estamos tendo um cenário conturbado, a questão da pandemia, etc. Então, se isso é provável que aconteça até um certo atraso aí. Mas a gente vai ter no Brasil, dentro dos nossos data centers, então isso vai ajudar muito a trazer esse workload para dentro de IBM Cloud. E também hoje, se a pessoa quiser contratar hoje, ela pode, por exemplo, levar um link dedicado até o nosso data center aqui de Jundiaí, certo? E via rede interna fazer a conexão com a LPAR lá nos Estados Unidos. Consegue. Vai ter uma questão de latência, talvez, mas nada impede dela conseguir utilizar hoje já essa tecnologia no nosso data center lá em Dallas. Sim, né? Perfeito. Consegue sim. Consegue, com um link dedicado, você consegue chegar no nosso POP, né, o nosso DC especificamente, e conectar essas máquinas que estão lá em Dallas, Washington, Frankfurt, se não estiver enganado. São essas 4 localidades. 4 localidades que tem Frankfurt 1 e 2. Né? Isso. Então, assim, é um negócio bacana. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece Power, que viveu a época de ouro de Power e que tem ainda muitos clientes rodando workloads em Power e que tem interesse em levar isso para a nuvem, como você falou, Pet. Seja levar a produção e deixar Dev QA em casa, seja levar Dev QA e deixar a produção em casa. Isso. Tá? Outra forma também de você trabalhar cloud dentro de um cliente que ele é on-premises e ele tem essa visão de que eu não quero ir para cloud, não quero ir para cloud, não quero ir para cloud, é também você começar pequeno, você começar, por exemplo, mostrando para ele que não existe mais fazer, por exemplo, backup em fita.
né? Eu sou da época que fazia naqueles rolos, assim, gigantes, né? Estou confessando aqui minha idade, tá? Fazendo aqueles rolos. Hoje você faz naquela fita, a fita que, acho que, se eu não me engano, você consegue colocar 5 tera de dado. E eu fiz um estudo, há algum tempo atrás, junto de um órgão público, e eles tinham lá uma política que eles tinham que guardar dados por 20 anos e tal, e o ciclo de vida dessa fita, né, ela é muito curta, ela dura acho que 2 anos. Então, o custo que você tinha da fita para 20 anos pagava, aliás, o custo daquela fita por 2 anos pagava a armazenagem daquele mesma quantidade de dados, aqueles mesmos 5 tera, por 10 anos na cloud. Então, assim, você começar a mostrar para o teu cliente final que começar, por exemplo, fazer backup em nuvem é mais barato, mais seguro, porque você tem a garantia da entrega do dado, a garantia de que esse dado não vai ser deletado a menos que a sua ferramenta de backup o faça, né? E isso é uma coisa também que eu procuro explicar muito para os parceiros, a configuração do sistema de backup tem que estar muito afinada, porque ou você consome demais, ou você apaga dado errado, né? Você faz a retenção de maneira errada. Porque a cloud, ela não vai ter controle sobre isso, ela vai simplesmente armazenar e a sua ferramenta de backup é que vai fazer toda a orquestração, certo, Pet? Exatamente. Assim, você falou de uma tecnologia bastante interessante, acho que você está falando do Object Storage, né? Exatamente. Exato. E aí, o ponto é assim, o Object Storage é bastante interessante pela questão do custo, né? Você consegue utilizar o Object Storage não só para backup, mas para aplicações Cloud Native, não tem problema nenhum. Outros tipos de aplicação também, para armazenar dados ali, para ter um pool de dados, uma aplicação que permita o upload de arquivo, você pode colocar nessa área. Então, não é uma área. Esse Object Storage não é para o sistema operacional, não é para banco, ele é uma coisa mais específica, né? Então, existem muitos clientes com muitas fitas, né? E aí o trabalho disso tudo, né? A questão de preservação, a fita é muito volátil, né? Questão de umidade, questão de calor, temperatura. Então, você perde o seu dado no fim do dia. E até existem aquela feature, você vai lembrar bem, do WORM, né? Write Once, Read Many, que era da fita, né? Para você não sobrescrever o dado. Você tem isso dentro do Object Storage. Você tem a mesma feature, mas eles chamam de Mutable Storage. É isso aí, dado imutável, né? Exato. Então você consegue, por exemplo, até prevenir que a sua ferramenta de backup lá na ponta apague o dado. Você pode colocar uma condição que o dado vai ficar retido por 365 dias e aí você bota uma política de expiração de 365 dias. Enquanto as duas condições não forem verdadeiras, a ferramenta de backup não vai nem alterar o dado, não consegue destruir esse dado. Então você evita ali, com algumas funcionalidades, esse tipo de alteração, de prejuízo para a companhia. De erro humano, normalmente, né? Exatamente, da dedada ali do técnico, né? Pô, quem nunca, né? Quem nunca? Exatamente. Então, assim, o Object Storage é uma baita uma ferramenta, tem muitos clientes com fita ainda, não que fita seja algo ruim, né? Mas vale a pena, de repente, você ter uma fita no offsite, você ter uma outra replicação com Object Storage que é muito barato, numa nuvem, então, para preservar o dado ali. Então, o Object Storage, no fim do dia, ajuda muito nessa questão. Legal. Bom, a gente já falou aqui, né, da parte de customização, a parte de que a gente pode fazer projetos híbridos, falamos de Power, falamos de utilização de APIs, etc. Eu acho que tem, assim, já temos bastante conteúdo aqui para a galera, né? Vamos ver aqui. Esse ponto aqui eu falo, porque esse ponto é crucial. Né? E aí você também pode dar seu pitaco também, Tá bom. tá, Pet? Até porque Beleza. você conhece bastante dos concorrentes também. Basicamente, gente, é o seguinte: todo e qualquer consumo dentro da IBM Cloud, ela sempre vai ser cobrada em reais. E aí, quando eu falo sempre cobrada em reais, por quê?
Serviços de plataforma. Absolutamente todos os custos já estão nacionalizados, tá? Se você olhar, tem, sei lá, quase 200 serviços de plataforma dentro da IBM Cloud, e a maioria delas tem a camada light para você fazer experimentação, para você fazer, de repente, até o desenvolvimento de uma aplicação, etc., e só quando você coloca ela em produção que você vai começar a gerar consumo suficiente para você sair da camada free e começar a ter o consumo medido e cobrado, né? Haja vista, por exemplo, o Watson Assistant, se eu não me engano, você só começa a pagar depois que você consumiu 20 mil calls de API. E 20 mil calls de API no Watson Assistant é muita coisa, entendeu? Dá para você fazer teste, dá para você começar a rodar um chatbot aí, mínimo, pequenininho, sem custo, tá? Com o seu desenvolvimento, com a sua inteligência, você consegue botar, por exemplo, um chatbot no ar sem necessidade de pagar absolutamente nada, tá? Já os serviços de infraestrutura, eles ainda são cobrados em dólar. Só que a IBM, como um player mundial e com a sua capacidade de absorção de custos, tá? Diferentemente dos concorrentes, ela pré-estabelece, ela pré-fixa uma taxa dólar, tá? Que ela é aplicada no consumo da infraestrutura. O parceiro vai me perguntar, mas como funciona isso? Eu, da Ingra, recebo um relatório de consumo de cada uma das assinaturas que eu tenho no meu marketplace, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu já recebo esse relatório em reais. Então, eu não faço essa conversão. Eu simplesmente recebo isso pronto da IBM. A IBM já faz a conversão. O que eu posso garantir para vocês? Essa taxa dólar que a IBM utiliza, ela é muito mais benéfica que a Petax, né? Que você tem de um mês para outro, você tem volatilidade, você pode aumentar, você pode diminuir, tem uma inconsistência e tem uma imprevisibilidade intrínseca na utilização do Petax. Na IBM Cloud, não. Na IBM Cloud, ela prefixa esse dólar e o custo em reais, ele é sempre o mesmo, tá? E aí, Pet, se você tiver um ponto para colocar aqui, mas o importante para os parceiros isso tudo é gerido pela IBM, tá? De maneira tal que ela possa entregar isso como benefício para os seus parceiros, tá? Você tá com o áudio mutado. Não tem Agora problema. sim. Acontece. Se até os programas de TV os caras falam sem desligar o mute, Imagina aqui a gente gente aqui. pode também, não tem problema. Exato. Acho que um ponto assim bastante importante é essa questão do um dólar pré-estabelecido, né? Então a IBM acho que tomou essa posição para não ficar incorrendo ali na questão de variação de dólar, né? A gente sabe que a gente vive uma eterna montanha-russa no Brasil, né? Eu sempre falo, a gente está subindo um período, depois ele desce, sobe, desce. Eu nunca vi um período meio que flat, assim, ou uma rampinha mais tranquila. Poderia ser assim durante pelo menos uns 10 anos, né? Mas a gente não consegue. Sim. Tem muita coisa envolvida, etc. Tal. A IBM fala assim, para a gente não seguir esse modelo de ficar variando de acordo com a Petax, é mais fácil colocar um dólar pré-definido, que de tempos em tempos ele vai ser revisto, tá? É natural, né? Então, não é que vai ser revisto a cada 15 dias, mas se a oscilação for muito grande, esse dólar vai ser revisto, tanto para mais quanto para menos, natural, né? Acho que faz parte de qualquer negócio ali ficar revendo essas métricas, né? O fato é que para a IBM manter a sua competitividade, por exemplo, se o dólar Petax bater, sei lá, muito próximo do dólar que ela prefixou, muito provavelmente ela vai baixar
sua taxa dólar padrão. Se ele subir demais, como os custos dela também são em dólar, talvez ela tenha que revisar para mais, né? Então, isso obviamente que vai depender muito mais da economia do que da IBM, mas que essa variação pode acontecer. E, óbvio, a IBM sempre informa com pelo menos 30 dias de antecedência, informa para todos os clientes através de e-mail, campanhas, etc., até através do distribuidor, né, da Ingra, a gente informa também os clientes quando há esse tipo de modificação. Não, é super natural acontecer esse tipo de revisão, né? Não que ela ocorra com uma frequência grande, mas é natural, qualquer empresa vai fazer isso, né? Ela tem que ficar olhando as métricas, olhando todos esses pontos, porque no fim do dia toda empresa precisa acompanhar financeiramente ali a questão de saúde financeira, né? Mas esse é um ponto bastante importante que dá previsibilidade, né? Quando a gente fala de um dólar pré-fixado, você não fica naquela surpresa, né? Então, a questão eu não sei se você vai falar de impostos, a questão de impostos já inclusos, etc. Quando a gente fala de cloud é bastante importante, né? Na questão de trazer impostos de importação, etc. Exatamente. Eu não coloquei um slide específico sobre isso, mas a gente pode falar aqui sobre isso também, tá? Um dos benefícios que a gente entrega dentro da Ingra é justamente a inclusão de todos os impostos. E aí, quando a gente fala de imposto, você tem uma sopa de letrinhas, tá, de impostos, mas basicamente, se a gente fosse comparar com um cartão de crédito, primeiro ponto, no cartão de crédito você paga PTAX. E na IBM Cloud via Ingra, você não vai pagar PTAX, você vai pagar o dólar pré-fixado, certo? O segundo ponto você tem uma questão de impostos. Então, se você contratar pelo cartão de crédito, você, além de ter que recolher todos os impostos, que gira mais ou menos entre 32% e 35% do teu consumo, então eu estou falando algo em torno de, para cada 100 dólares consumidos, você vai ter que recolher 35 dólares de imposto, aproximadamente, tá? Você também tem a questão do IOF, que pelo cartão de crédito você vai pagar mais esse 6% de IOF, o que vai aumentar teu imposto para aproximadamente 41%, 42%, tá? Você não tem esse custo usando a infraestrutura da Ingram Micro para fazer a contratação, tá? E além de tudo isso, você tem suporte, você tem controle de bilhetagem, você tem uma série de vantagens. E aí, falando especificamente do marketplace da Ingra, você pode ter uma conta aprovisionada em menos de 2 horas, né? Já com faturamento em reais, vinculado à Ingram, podendo fazer faturamento para o cliente final, por exemplo, né? E colocando a sua própria margem em cima do consumo, né? Então, você tem esses benefícios, tá? E além do modelo marketplace, a gente também tem um modelo de contratação, de revenda de crédito, né? Que você também tem uma série de benefícios, tem impostos inclusos, dólar pré-fixado, suporte também incluso. A única coisa que você vai ter que fazer uma previsibilidade de consumo para 1 ano, 2, até 5 anos, tá certo? Mas basicamente hoje no marketplace você consegue, por exemplo, contratar uma assinatura de consumo Pay as you go, onde você vai começar pequenininho e vai crescendo de acordo com a sua necessidade, certo? Vamos passar para o próximo slide aqui. E aí a gente chega no ponto que como é que eu faço para ativar essa assinatura dentro do marketplace da Ingram, tá? Primeiro ponto, né? A gente tem que ver quais são os requisitos. Só uma informação, eu já vi que teve um parceiro que levantou a mão. Fernando, a gente vai ter um tempinho para perguntas, então assim que eu terminar isso daqui, a gente já libera para perguntas, tá? Aí vocês podem levantar a mão, a gente abre o áudio, vocês podem fazer por áudio ou pode fazer por chat, tá certo? Vamos lá.
Então, requisito básico para você utilizar o Marketplace da Ingram, tá? Você precisa ter acesso ao Ingram Micro Cloud Marketplace, o link está aí na tela. Não tem acesso, mandem e-mail para mim, no final a gente vai ter uma telinha onde tem os dados para falar com a gente. Ser cadastrado no Partner World, aí você tem que fazer o cadastro diretamente na IBM. E quando você fizer o cadastro, você tem que possuir o relacionamento Cloud Marketplace Reseller, tá? Rafa, eu não sei como fazer o cadastro no IBM Partner World e também não sei como ativar o Cloud Marketplace Reseller. Manda um e-mail para mim, eu tenho já o passo a passo prontinho, que vai te auxiliar tanto no cadastro do Partner World quanto na ativação do Cloud Marketplace Reseller. Eu mando para vocês, vocês tocam o barco, tá certo? Então vamos lá. Uma vez dentro do Marketplace da Ingram, essa daqui é a carinha do Marketplace da Ingram. Deixa eu ativar o meu pointer aqui. Deixa eu ver aqui. Meu pointer. Essa daqui é a carinha do Marketplace da Ingram, tá? Eu estou logado com uma conta de teste, tá certo? E aí tem já algumas ofertas aqui em cima, etc e tal. Mas aí passando para o próximo slide, descendo a tela, você vai ter aqui a parte de infraestruturas, tá? Você clicando aqui nesse link, ele vai te jogar para uma outra tela onde você tem várias ofertas. Você vai ter aqui a oferta de IBM Cloud. Clicando nessa oferta, você entra na página específica da IBM Cloud. Descendo a tela, você vai ter aqui alguns modelos de contratação, e aqui nesse ponto eu vou explicar para vocês um pouco a diferença entre as opções aqui. A última linha, começando de baixo para cima, a última linha aqui, você tem o Pay As You Go, tá? E aí é o seguinte, como é que funciona o Pay As You Go? É pós-pago. Você consome durante o mês, no final do mês você paga aquilo que você consumiu. Fechado? Então, assim, final do mês que eu digo é o seguinte, se você coloca a assinatura, que nem hoje é dia 28, colocou a assinatura hoje, ela foi provisionada, tudo, você ativou o Feature Code dentro do IBM Cloud, ele vai contabilizar 30 dias dessa data. Então, ele sempre vai rodar em ciclos de 30. No final do mês que vem, você vai receber uma fatura referente a este mês, tá? Que passou. Então, você consumiu do dia 28 de julho até 28 de agosto, tá? Esse primeiro consumo, ele vai ser cobrado em setembro, tá? Então, em setembro, eu recebo um relatório referente a esses primeiros 30 dias que você consumiu. E assim subsequente. Em outubro vai ser do dia 28 de agosto até o dia 28 de setembro, tá? E então você tem, além, obviamente, do consumo, você também acaba ganhando 30 dias para o faturamento e mais 28 dias para fazer o pagamento. Então você pode chegar até 60 dias para você pagar aquele consumo que você consumiu lá atrás. Esse é o modelo Pay As You Go. O modelo subscrição, que é esse penúltimo aqui, ele já é o seguinte, eu sei a quantidade de créditos que eu vou consumir ao longo do mês. Quando eu falo crédito, entendo o seguinte, um crédito, aqui no Brasil, um crédito equivale a R$1. Então, quando eu montei a minha cotação, a minha arquitetura dentro do IBM Cloud, eu sei exatamente quanto que eu vou consumir. Imaginando o seguinte, eu vou consumir 2.500 créditos, ou seja, R$2.500. Eu quero fazer um modelo de crédito mensal. O que eu faço? Eu venho aqui, coloco uma assinatura de IBM Cloud Subscription, coloco lá 2.500 créditos, ele vai fazer o cálculo considerando R$1 um crédito, tá? E aí ele vai gerar o Feature Code. Uma vez que você coloca esse Feature Code, ele vai colocar esses 2.500 créditos na sua conta. Qual que é a questão aqui? Você vai ter 30 dias para usar esses 2.500 créditos, utilizou tudo até o final do mês, ok?
Utilizou mais do que os 2.500 créditos, você paga um overage, tá? Que é cobrado no mês subsequente. Se você não usa tudo, no final do mês você perde aquilo que você não usou. E o mês seguinte começa com os mesmos 2.500 créditos. E aí que a brincadeira começa a ficar mais séria, porque se a gente sobe para o nível de 5% de desconto, a partir de 3.200 créditos, eu já consigo te dar 5% de desconto. A partir de 16 mil créditos, eu te dou 10% de desconto. E a partir de 32 mil créditos, eu te dou 12% de desconto. Em prática, como é que funciona? 5% de desconto. Ao invés do crédito de R$1, de um crédito valer R$1, ele vai passar a valer 95 centavos. No caso de 10% de desconto, um crédito, você vai pagar 90 centavos. E no caso de 12% de desconto, um crédito você vai pagar 88 centavos. Então, você tem um benefício na utilização dos créditos pré-pago. Tá certo? Basicamente é isso. Eu coloquei aqui o Pay As You Go, mas você pode selecionar qualquer um desses aqui, certo? Próximo slide, você vai, na mesma tela, você vai subir, você vai clicar no carrinho, ele vai te apresentar essa informação aqui, você clica em Next aqui embaixo, aí você pode ou selecionar um cliente existente já na tua base, ou adicionar um novo. Aqui eu estou usando um existente, mas uma vez que você clica aqui em adicionar novo, ele vai pedir para você cadastrar os dados básicos da empresa, certo? Ele vai te apresentar depois esses dados, uma vez que você ou indicou, ou selecionou, ou adicionou o cliente, tá? Você clica aqui em próximo. Aí aqui você vai digitar o IBM ID que você utilizou para criar a conta dentro do IBM Cloud. É importante isso. Você tem que ter criado a conta de IBM Cloud antes de colocar o pedido no Marketplace. Tá, gente? Então, imagina o seguinte, eu vou criar um ambiente, eu vou criar uma conta para o cliente, eu coloco lá, eu crio com o e-mail do parceiro, né, o meu e-mail, e aí depois eu convido o cliente a participar desse ambiente e tudo mais. Tem uma série de formas de você fazer, de você compartilhar esse acesso com o teu cliente, tá certo? Mas o importante é, o e-mail que você vai colocar aqui é o e-mail, o IBM ID que você criou a conta, tá certo? Você clicou aqui em próximo, aí vem a grande sacada. Lembra que eu falei que eu tenho duas formas de faturamento? Eu posso faturar o parceiro, e aí quando for isso, você vai clicar aqui na parte enviar fatura para mim, essa margem some e você vai receber a fatura para poder refaturar o teu cliente final ou para absorver esse consumo e faturar como um serviço completo para o teu cliente final. Esse tipo de faturamento é muito usado para clientes públicos, onde o parceiro ganha a concorrência, gera a assinatura, e aí esse faturamento vai para o parceiro e o parceiro refatura depois o órgão público, porque ele detém a autorização para fazer o faturamento. Ou eu estou fazendo um projeto onde a cloud é um pedaço dela, eu vou receber esse faturamento, depois eu junto isso tudo dentro do projeto como um todo e faturo o meu cliente final, certo? Você tem essa opção. Rafael, eu não quero cuidar de faturamento, eu quero que a Ingram faça o faturamento direto para o cliente final e quero receber só a minha margem. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai colocar a tua margem aqui nesse campo. E aí aqui é o seguinte, se você colocar 30% de margem e o teu cliente consumir $1.000, ou que seja, R$1.000, ele consumiu R$1.000, eu vou adicionar 30% em cima desse R$1.000, ou seja, eu vou colocar R$300 em cima desse consumo, eu vou faturar o cliente final em R$1.300 e esses R$300 vai para a conta de comissionamento do parceiro dentro da Ingram. Aí tem o trâmite todo para você receber esse comissionamento. Mas o importante é, essa transferência é automática. Tá certo? E esse aqui é o grande barato. Você pode definir quantos % de margem você pode colocar. Tá? E aí, descendo aqui a tela, você tem
um checkbox aqui com os termos, tanto termos da Ingram, tá? Os termos do Marketplace, quanto os termos da própria IBM Cloud, tá? São todos documentos aprovados pelo fabricante e pela Ingram, tá? É importante lerem, é só clicar nesses links aqui, você tem acesso ao documento, são PDFs, você pode inclusive baixar e agregar isso à proposta que você está mandando para o teu cliente, tá? Uma vez que ele assine a proposta para você, você já tem o aceite também nos termos, tá certo? Uma vez que você clicou aqui comprar, o processo de provisionamento começa e em até 2 horas você recebe o Feature Code que você vai precisar cadastrar dentro da plataforma IBM Cloud para começar a fazer uso do faturamento via Ingram. Certo? Espero ter sido claro aqui. Se vocês tiverem dúvidas, não fiquem preocupados, podem me passar. Os primeiros pedidos, às vezes surgem dúvidas, etc. Eu ajudo vocês a fazer esses primeiros pedidos. Não se preocupem. E aí chegou o grande momento, que é a hora que a gente abre os canais para que todos possam fazer perguntas, tá? Então a gente já se coloca à disposição aqui, tanto o Pet quanto eu, para começar a ouvir perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer as perguntas pelo chat, eu faço a leitura aqui pro Pet. Se não, a gente abre, vocês podem abrir aí o microfone, um de cada vez, e começar a fazer as perguntas. Fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Aproveitem, vamos bombardear. Aproveita que o Rodrigo está aqui, o Pet está aqui, e vamos bombardear ele de pergunta. O Generali também, tá? Vocês podem perguntar para ele também. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar esse tempo aqui que a gente tem. Eu estou dando até um pouco mais do que 20 minutos para a gente tirar as dúvidas, tá? Não se acanhem, não tem pergunta errada. Errar é não perguntar, certo, Pet? É isso aí. O importante é a gente bater papo agora. Vamos lá, pessoal. Não fiquem acanhados. Ô, Fernando, você falou que você tinha uma dúvida. Vamos lá. Abre aí a sua. Vamos lá. O microfone e pergunte. Tá me escutando? Estou perfeitamente. Primeiramente, bom dia aí. Tudo bom? Tudo bom, Rafael? Graças a Deus, Fernandão. E você? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Tudo você? certinho, graças a Deus. Minha pergunta era com relação à parte de backup, tá? Tá bom. Como que a cloud da IBM... Era primeiro saber se a cloud da IBM ela já está integrada com a solução de backup da Vim, se ela já tem algum tipo de integração, assim como a Vim já tem hoje com o Azure, porque a gente tem hoje trabalhando vários clientes com soluções de backup Vim on-premise, tá? E alguns deles já estão com esse roadmap de ir para a cloud, né? Então, eu sei que o Azure, por exemplo, ele tem toda a integração com o Vim, e eu queria saber como é que a cloud da IBM está com relação a essa integração com o Vim. Tá, legal. Show de bola, Fernando. A gente tem o Vim disponível na nossa nuvem, tá? Então, lá no nosso Marketplace, você consegue, por exemplo, criar toda uma infraestrutura de backup, né? A gente não chama exatamente de Marketplace, a gente chama de catálogo, mas no fim do dia tem a mesma proposta. Então, você consegue ter um servidor tanto físico quanto virtual, e aí nele você instalar o Vim e você comprar os agentes para os seus servidores, né? Para os seus endpoints. Então, a gente tem toda a questão do Vim ali disponível na nossa nuvem, tá? Não sei se integrado da mesma forma. Como que eu trato, então, por exemplo, imagino que eu tenho várias máquinas virtuais lá na nuvem da IBM, tá? Uma que roda o meu servidor de aplicação, outra que roda o meu banco de dados SQL Server, enfim. Perfeito. Como que o Vim faz backup dessas máquinas? Ele trata elas como se fosse uma máquina física ou ele trata ela como se fosse uma VM mesmo? Ele vai tratar exatamente assim, ó. Imagina que você vai comprar os agentes para Windows ou Linux, por exemplo, e aí no Vim Backup Server você vai encontrar os servidores via rede, né? E aí você vai colocar, por exemplo, os add-ons, né? Porque tem o add-on para SQL, tem add-on para Oracle, tem vários add-ons. Então, mas eu preciso instalar o agente, então eu entendo que ele vai tratar elas como se fossem máquinas físicas, é isso? Exatamente. Vai tratar ela como se fosse um servidor ali no fim do dia. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Essas máquinas físicas... E outra coisa, o bacana é que você falou, o cliente já tem a licenciamento Vim. Ele pode levar esse licenciamento que ele já tem para a nuvem, ou seja, ele pode levar o Vim backup para uma máquina virtual dele lá, e ele pode levar os agentes que ele contratou
para dentro da nuvem também. Essa é a customização que a gente falou sobre o Bring Your Own License. Ele pode levar, inclusive, as licenças de Vim para a nuvem. É que nós temos o Vim para a gente ativar direto na nuvem e o cliente pode levar também as licenças dele, tá? Não, perfeito, perfeito. A gente pode contratar ele como plataforma, né? Como um serviço, como um e serviço. O cliente pode levar a licença dela, não é isso? Exatamente. Perfeito. Agora, minha dúvida agora, Rodrigo, é com relação à parte de restore. Então, imagine lá que eu instalei o agente lá do Vim nessas máquinas virtuais lá da IBM, da nuvem da IBM. Estou fazendo backup, tudo certinho. Imagino que deu um crash lá, a máquina não está subindo, eu preciso fazer o recovery. No ambiente on-premise, o que é que acontece? O Vim, ele tem lá um recovery media, que aí, ou no servidor físico, ou numa VM, eu dou o boot através desse recovery media, que ele vai carregar lá o wizard do Vim, para ele, esse wizard vai lá no servidor do Vim, pega o backup e faz a recuperação da máquina bare metal. Tá. A pergunta é, lá na IBM eu consigo dar o boot numa VM através desse recovery media da Vim, para ele fazer a recuperação bare metal? Boa pergunta. Sinceramente, acho que sim, mas eu não sou tão especialista em Vim dessa forma para te dizer. Mas acredito que sim, tá? Eu vou ser bastante sincero contigo, porque se eu falar, não, faz lá, vou garantir aqui na pedra, e realmente... porque isso é um ponto bem importante, que os clientes de Vim, eles prezam bastante por esse backup bare metal, né? Ou seja, a gente consegue fazer a recuperação da máquina por completa, inclusive as aplicações lá dentro, SQL Server, Active Directory, etc. Ou seja, vai restaurar tudo prontinho para o cliente usar. Então, é importante a gente saber se funciona esse backup bare metal ou não, porque se não funcionar, eu vou entender que eu vou precisar criar uma máquina, fazer a instalação e depois fazer recuperações pontuais das minhas aplicações ou dos meus arquivos. Tá, não entendi o seu ponto. Fernando, o que eu tenho de experiência com Vim, tá? Eu não sou técnico, eu sou comercial, mas eu tenho uma formação técnica. O que eu sei é que para ambientes bare metal, ou seja, para ambientes onde você coloca numa máquina física na IBM Cloud, tá? Ele vai fazer o restore, inclusive, das VMs que estão lá dentro. Tá? Quando você utiliza isso para máquinas virtuais, antes de você usar a função do Recovery Immediate, você tem que criar a VM com o sistema operacional que já estava antes, e aí você executa esse recovery e aí ele vai jogar a imagem em cima dessa máquina virtual. Entendi. Você tem que criar... Ou seja, pode ser que eu não consiga dar o boot direto, mas eu crio e depois eu chamo ele, entendi. Exatamente. Isso sim, isso perfeito, é exatamente isso. Entendi. O boot direto é a dúvida, tá? Mas isso eu vou checar. Eu vou checar isso aqui e a gente retorna para você. Aí depois você manda para mim, Pet, que eu tenho o contato do Fernando, eu mando para ele lá. Perfeito. Show de bola, pessoal. Tá certo, Obrigadão. Muito obrigado pelas suas perguntas, viu? Opa, meu amigo. Bom falar com vocês de novo. Valeu, Fernandão. Gente, Rafael, é Marco Bahia, tem uma pergunta. Fala, Bahia, meu querido. O que manda? Olhando, vou seguir aí serve para TSM, serve para Vim. A minha dúvida eu tenho um cliente que faz backup com TSM, tem um backup com Vim. Sobre licenciamento, a minha dúvida. Se o cliente hoje ele tem a licença própria, mas ele vai fazer uma migração para a nuvem, começando pelo serviço de backup, até para aprender um pouco, viver nesse mundo nuvem. Eu, completamente arcaico, ainda estou no mundo Power e no mundo Storage padrão. Que isso, Bahia? Backup em fita ainda. Mas a minha dúvida é, eu vou ter que comprar uma licença, essa licença pode comprar temporariamente para eu começar a ativar o serviço, olhar o serviço na nuvem e depois eu uso a minha? Ou eu tenho um período que eu tenho que contratar isso aqui no mínimo 1 ano e aí eu vou ter que pagar a minha e a nova licença na nuvem? Essa que é a vantagem da cloud, tá, Bahia? Você não precisa contratar por um tempo mínimo. Se você quiser contratar, por exemplo, você vai contratar uma máquina virtual com 4 processadores e 32 GB de RAM e ativar o Vim lá dentro, você pode ativar ela por horas, tá? Você pode... eu quero fazer um teste,
contrata ela por hora, usa ela por um dia ou 2, faz os testes que você precisa, depois você desativa ela. Tá? Essa que é a vantagem de você usar cloud. Você pode contratar por um período de tempo. Não existe período mínimo. O que existe é, se o cliente já tem o licenciamento, ele pode levar a licença dele para dentro da nuvem. Tá? Isso ele não tem nenhum impeditivo dele fazer. E aí seja Vim, seja o Spectrum, tá? Você pode levar qualquer tipo de licenciamento para dentro da IBM, obviamente desde que ela esteja preparada para o mundo cloud. Ou seja, tem que estar licenciada e permitida para o mundo cloud. Eu sei que o Spectrum, quando você licencia o Spectrum, ele te permite levar esse licenciamento para a nuvem. Tá? O Vim também. Tá certo? Tá bom, obrigado. Deu para entender, Bahia? Deu para entender. Show de bola. Obrigado, viu, Tudo meu bem querido? que eu sou... Que é isso. Vamos lá, pessoal, aproveitem. A gente ainda tem 14 minutos ainda com o PET aqui disponível. Tá. Ô, Rafael, Generale, tudo bem? Fala, meu querido Elbert. E aí, tudo jóia? Tudo bom? Como é que você tá? Obrigado aí. Tudo bem, graças a Deus. Foi bacana aí a live, tá? Para a gente poder entender mais desse universo da cloud, né? E quais são as opções que a gente tem aí para poder trazer mais negócio para a Ingra e IBM. Uhum. Eu tenho uma dúvida, mais em relação lá ao marketplace, porque é o seguinte, a gente já habilitou lá para ser um reseller do marketplace. Legal. Né? Nós somos cliente, inclusive, porque a gente já está consumindo serviços na nuvem IBM, né? A gente tinha uma estrutura rodando na AWS com Docker Swarm, e a gente fez um upgradezinho na nossa infra, levando para uma instância gerenciada de Kubernetes. Olha aí, já é um case de vitória contra a AWS. Olha que maravilha. E realmente ficou bem mais em conta, né, a fatura, e a gente aproveitou para dar um upgrade na nossa infraestrutura, porque o serviço de Kubernetes gerenciado ele é melhor do que a gente administrando o Docker Swarm lá para orquestrar os containers. Legal. A minha dúvida é o seguinte, porque a nossa ideia, né, a gente já fez migração também do IBM Máximo, de 2 clientes que está rodando nessas instâncias de Kubernetes, onde a gente fez a containerização do Máximo, né? Então a gente consegue ter mais ambientes ali rodando com a mesma infra e consegue ter uma otimização bacana. O que acontece? A gente vai começar a oferecer esses serviços agora para os nossos clientes, e a minha dúvida é mais em relação lá ao marketplace, porque a gente tem o marketplace, né? Temos a nossa conta de produção da IBM Cloud associada a ele, que a gente paga a fatura. Certo. E no caso de eu chegar, por exemplo, a prospectar isso para um cliente, se um cliente não estiver usando nada da IBM Cloud, fica fácil porque a gente faz a habilitação dele e ele começa a utilizar e a gente tem a margem em cima daquilo que ele consumir, né? Agora, digamos que eu chegue de um cliente e ele já tem algum parceiro IBM, que ele faz outras coisas lá com esse parceiro, e vamos supor, é um parceiro que tem mais skill de virtualização ali com VMware, e ele já tem lá o marketplace, a conta do cliente associada ao marketplace dele. E aí eu chego oferecendo serviços de containerização, de modernização das aplicações e dos aplicativos dele. E aí como é que eu vou ter como é que o cliente vai ter uma outra conta da IBM Cloud associada ao marketplace da Ingra, mas para a Maxinch ter o comissionamento. Eu entendi seu ponto, Albert. Na verdade, assim, a IBM não faz reserva de mercado, tá? Se o cliente final, no final do dia, quiser manter aquele parceiro com a infraestrutura dele e contratar você para fazer uma parte desse ambiente, o que você pode fazer ou você cria um ambiente para essa solução
e se conecta com o ambiente dele, tá? Isso comercialmente falando, tá? Tecnicamente o PET pode ajudar. Mas assim, ou você cria uma conta para ele, e aí você vai administrar essa conta, porque você está prestando esse serviço para ele, tá? Ou você vai se parcerizar com esse outro parceiro que já tem o consumo, para que ele libere um espaço para você, você vai instalar sua aplicação lá dentro, e aí você vai cobrar o teu cliente não o consumo da cloud, mas sim o consumo do teu serviço, tá? Na verdade, assim, existe... Isso daí é muito mais uma dúvida de forma de comercialização do que propriamente dito uma dúvida, seja de marketplace ou de IBM Cloud, tá? O ideal, qual é a melhor prática que eu indicaria para você cria uma outra conta para esse cliente, instala o que você precisa para entregar para ele, e se ele quiser que os dados dele estejam dentro desse ambiente que você criou, você pode simplesmente pegar a gestão desse ambiente como um todo para você fazer a modernização, e aí esse consumo passará a ser cobrado via Marketplace da Ingra. Tá? É só uma questão de provisionamento de feature code e troca de subscrição. Isso não é nada complexo. Só para ver se eu entendi bem, é como se ele tivesse lá na IBM Cloud duas instâncias, uma do outro parceiro e uma E uma dele. E uma sua. Isso, entendi. Entendeu? Igual eu tenho lá uma para dev, teste, né? Que Isso. tem lá no Value Pack. Exatamente. E outra de produção. Uma está associada a consumo e a outra é os créditos, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Entendi. Tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigado você, só meu querido. uma pergunta mais técnica aí para o Rodrigo. É Rodrigo, né? Desculpa. Isso. Também conhecido como Pet. O Pet. É isso aí. É isso aí. Ô, Pet, é o seguinte, é possível fazer o deploy de algum Cloud Pack em uma infra que possa utilizar Docker, Swarm ou Kubernetes, ou seria obrigatório o licenciamento do Red Hat OpenShift? É baseado em OpenShift, né? Então, o Kubernetes está por trás ali no fim do dia, né? O Swarm não, mas o Kubernetes está por trás, mas é baseado em OpenShift, os Cloud Packs, né? Sim, porque no final das contas, é essa mesma a dúvida, porque no final das contas tudo é container, né? Então, Exato. o OpenShift é como se fosse uma camada ali a mais, com mais governança, mais controle em cima do Kubernetes, né? Por isso que, porque assim, eu falo talvez da IBM não ter vinculado, né, totalmente ao OpenShift, mas pelo visto, por enquanto, sim, né? Nessa oferta especificamente, sim, é sempre baseado em OpenShift, né? Tá. Obrigado aí, pessoal. Imagina, Albert, muito obrigado pela sua pergunta. Luiz Cláudio De Vita, você levantou a mão, a palavra é sua, meu querido. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Tira a dúvida. Tudo bom, Luiz? Como é que você está? Tudo bem, cara. Recentemente eu fiz um cadastro da Red Hat para estar usando o OpenShift, tá? Tem um cliente que ele quer migrar para cloud na IBM e é o seguinte, quando eu entrei para ver sobre a possibilidade do registro do cliente para ele fazer essa migração, lá dentro do sistema do IBM Cloud, antes de fazer a reserva no Marketplace da Ingra, para mim mexer, por exemplo, no OpenShift, aí ele iria rodar em cima da IBM Cloud. Sim. Só que a pergunta é o seguinte, quando eu reservar essa licença para o cliente, para ele estar usando o IBM Cloud e usar o OpenShift, ele vai precisar de duas licenças, ou só a licença do IBM Cloud permite ele rodar o OpenShift nessa dependência? Eu não sei se eu entendi bem, mas ele já tem licença do OpenShift e ele queria trazer a licença dele para a nossa nuvem? Então, na verdade, é o que ele perguntou, né? Ele está fazendo uma solução usando o OpenShift, tá?
Ele está criando uma plataforma dele, terminou, aliás, a plataforma e ele quer migrar para a cloud. Só que ele não quer usar um servidor físico, né? Ele quer usar cloud. Tá. E eu ofereci para ele o IBM Cloud. Sim. E quando você entra dentro do Partner World da IBM, você tem a opção de pegar lá e olhar como que funciona o IBM Cloud com o OpenShift, certo? Você consegue criar até instâncias, um cluster para você testar. A pergunta é o seguinte: se ele rodar isso dentro da IBM, o OpenShift dentro do IBM Cloud, ele vai precisar de uma nova licença da Red Hat ou já vai estar permitindo para ele? Porque a Red Hat e a IBM ela tem uma administração separada e a Ingram também tem a revenda no marketplace da Red Hat. Eu vou ter que criar duas licenças para ele ou uma só? Na verdade, eu já entendi. A questão aí é justamente aquilo que a gente falou na parte de Bring Your Own License, tá? Se o cliente final já tem o OpenShift, e Pat, me corrija se eu estiver errado, se ele já tem o OpenShift, basta ele trazer esse licenciamento para dentro, por exemplo, de um bare metal, né? Não, Pat? Isso ele consegue fazer, tá? Eu respondi antes de você terminar, me perdoe. O que não é permitido? É permitido o cliente já tinha o OpenShift, ele comprou o OpenShift para rodar, para criar o ambiente dele lá no on-premises, por exemplo. Ele não consegue aproveitar essa licença lá do on-premises na nossa oferta de OpenShift dentro de IBM Cloud, tá? Sim. Então são duas caixinhas separadas. Ele consegue fazer o que você está falando, ele consegue pegar o licenciamento dele de OpenShift e levar para uma máquina bare metal, isso ele consegue fazer tranquilamente, tá? Quem não permite que o cliente traga o licenciamento dele de OpenShift para dentro da oferta de OpenShift da IBM Cloud é a própria Red Hat. Como bem dito, a gente tem as separações à parte ainda, né? Então nós, IBM, tratamos a Red Hat como parceiro, para você ter ideia. Então não tem nenhum acordo comercial, né? Então quando o cliente já tem a licença de OpenShift, aí ele quer rodar a nossa oferta de OpenShift IBM Cloud, ele não consegue aproveitar essa licença. Porque na verdade a nossa oferta, a oferta que existe de OpenShift dentro do IBM Cloud, a licença do OpenShift já está lá dentro. Essa é a diferença. É isso aí. Né? Essa é a diferença. Então, essa é a pergunta. Então ele pode diretamente. Você pode contratar uma máquina bare metal e trazer o licenciamento OpenShift do cliente para dentro da IBM Cloud. Pode fazer. Pode. Tá? Agora, você contratar o serviço de OpenShift dentro do IBM Cloud, o licenciamento do OpenShift já vai junto. Legal. Então, essa é a diferença. Dá para trazer a licença dele? Sim. Coloca dentro do bare metal e vida que segue. Se ele quiser pagar o licenciamento como serviço, aí você contrata o serviço de OpenShift IBM Cloud. Tá, mas para mim que sou marketplace, por exemplo, eu não preciso, então, criar nenhum tipo de licença para ele no OpenShift dentro do marketplace de vocês. Eu posso fazer diretamente do da IBM. Você contrata a assinatura de IBM Cloud. Dentro dessa assinatura, você vai criar o ambiente bare metal dele, vai entregar para ele e falar, amigão, sobe tua licença de OpenShift aqui. Perfeito. Tá bom? Joia. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Vamos lá, a gente tem mais um minutinho aqui, a gente estende mais uns 4. Vamos lá, última pergunta, gente. Aproveitem, não é todo dia que a gente tem o Pat disponível aqui assim. Mas só me chamar que eu estou disponível. Tranquilo. Deixa eu vender seu peixe, Pat. Opa, não, é isso aí, agenda concorridíssima. Eu trabalho para parceiros, né, jovem? Então a minha agenda é de vocês, né? Exatamente. Vamos lá, pessoal. Mais uma perguntinha aí antes da gente finalizar. Não? Bom, vamos lá então. Para finalizar aqui, gente, eu deixo aqui os nossos contatos, né? O meu contato, e-mail e telefone. O contato do Pat, e-mail e telefone. O Walter Rodrigues, que também cuida de cloud dentro da Ingram, o e-mail e o telefone, tá? Esse é o momento que eu espero vocês darem print da tela para guardar a informação.
tá certo? Vou dar mais um minutinho aí para vocês darem print. Gente, eu queria, primeiramente, agradecer imensamente ao Pet pela presença e pela ajuda na composição desse material. Eu acho que é um negócio bacana, e depois eu vou combinar com ele de repente, a gente fazer literalmente uma live sem pauta. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para os parceiros entrarem, perguntarem, tirarem dúvidas, revisar arquitetura, etc. e tal, e a gente passar um pouco de conhecimento para vocês. Tá? Combinadíssimo, eu já topo, faço. Então, ótimo. Então, eu vou organizar isso, informo todos vocês, e aí a gente começa a fazer essas lives, né, em tempo de pandemia. A gente vai ter que começar a se dividir e começar a fazer um pouco mais de lives, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer muito ao Rodrigo, tá, pela presença, ao Pet pela presença, agradecer a IBM por ter liberado a agenda também do Pet para ajudar a gente, tá? Agradecer também a todos os participantes, ao pessoal que fez perguntas, super participativo, avisando também que esse webinar está sendo gravado. Depois eu vou gerar um link no YouTube para mandar para todo mundo, tá certo? Junto com o material, com essa apresentação, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou encerrando por aqui. Pet, de novo, muito obrigado. Últimas palavras. Eu agradeço, meu jovem. Obrigadão aí. Pode contar comigo para as próximas webinars, lives. Só não tenho violão para a gente brincar, mas pode contar comigo aí que a gente faz esse bate-papo, fala de projeto, de tudo. Eu agradeço aí. Show de bola. Gente, obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.